Vamos começar essa aula aqui falando sobre, então, a importância da palavra logos. O significado de logos em João 1:1, em arque en ho logos. Por que João começou com logos? Você já parou para pensar nisso? Na verdade, ele tinha um propósito para começar com essa palavra. Não foi algo assim, não tenho nenhuma uma bela ideia para começar, vamos começar com uma palavra diferente. Porque se for ver, é meio estranho falar, né, começando no princípio era a palavra, no princípio era o verbo. Mas ele tinha uma razão para isso. Porque naquela época já tinha-se um conceito do logos. Heráclito, uns 500 anos antes de Cristo, já falava que o logos era uma razão que ordena o universo. Depois, os gregos continuaram evoluindo, os estoicos, eles melhoraram um pouco, falando que era uma força racional divina. E o filho de Alexandria, que era um judeu, né, influenciado pelo helenismo, ele melhorou um pouco, falando que o logos era o mediador entre Deus e o mundo. Então, e o judaísmo, que cria, né, na palavra de Deus, né, o Davá, né, que é a palavra criadora, né, que cria e sustenta, de Gênesis 1:1. Então, a palavra tanto para gregos e judeus, é algo, um conceito que eles acreditavam que existia, que era um ser, mas não necessariamente Deus, como o próprio judeu ali estava falando, que ele era um mediador entre Deus e os homens. E então, João, ele simplesmente começou o livro para acabar com esse conceito de uma vez por todas, com o intuito de apresentar Jesus como Deus, mas de uma forma muito sábia, porque usando a palavra logos, um conceito usado pelos gregos, ele dialogava com os gregos. Usando essa palavra, também dialogava com os judeus, mas ao mesmo tempo rompia com todos eles, dizendo que eles estavam errados e que, de fato, logos era Deus desde o princípio, e muito mais do que eles pensavam, porque eles falavam que esse logos era uma coisa que não tinha como se relacionar com os seres humanos. Ele fala, além de ser Deus, né, um Deus que é transcendente, tanto imanente, ele veio e se fez carne e habitou entre nós. Então, aí dá para entender por que ele começou, porque esse conceito era bem conhecido entre eles ali, e ele fez algo muito semelhante com o que Paulo fez, né, com o Deus desconhecido. Ele falou, esse logos aí que vocês não conhecem, eu vou apresentar para vocês. De fato existe, mas não é da forma como vocês pensam. Então ele usou, João, né, um termo aí conhecido por gregos e judeus, para mostrar Jesus, o logos eterno, divino e criador. E esse conceito, né, até hoje, o design inteligente reflete essa ideia de uma mente racional por trás do universo. Né? Muitos cientistas, alguns não acreditam em Deus, tem alguns que sim, né, do TI, mas nem todos, tem alguns que não acreditam em Deus, mas eles falam que tem que haver uma mente racional por trás de tudo isso, porque senão não tem como esse universo ser organizado como é. Então, até os cientistas hoje também entendem usam a mesma palavra, mas é o mesmo conceito. Então, João usou essa palavra para começar o livro, justamente fazendo aí uma referência muito, muito sábia com relação a Gênesis 1:1, né, que fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, falando ali, a partir dali, mostrando que Deus criou tudo através da palavra. Né, então, e lá em Gênesis 1 fala que façamos, né, que tinha mais do que um, e aí ele faz essa ligação, né, que o Logos estava com Deus, que ele era Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Bem interessante. Se por acaso essa aula você estiver assistindo, é porque deu certo. Vou dizer que já é a terceira vez que eu estou gravando aqui, estou mudando o sistema, e se por acaso você estiver assistindo, é porque deu certo. E eu vou tentar fazer da agora para frente vídeos pequenos de acordo com os blocos. Por exemplo, a hora que eu vou ensinar sobre declinação, então vai ter um vídeo só sobre declinação. Não é como uma aula, que às vezes a gente fala várias coisas e não dá tempo para ficar gastando muito, entrando em muitos detalhes. Mas o vídeo eu posso mostrar com mais detalhes a declinação, por exemplo. Depois mandar fazer um exercício. E aí, no próximo vídeo, corrigir o exercício e comentando o porquê do exercício. Então, ao assistir os vídeos, você pode ir tirando as dúvidas. Né? E nas aulas que nós tivemos aí online, a gente vai usando os novos conceitos e depois eu vou fazendo vídeos para reforçar esses novos conceitos. Então, se funcionar bem, logo, logo você estará assistindo esse vídeo aqui e me dando um retorno aí para ver se isso aqui vai funcionar mesmo. Então, até a próxima. Espero nos ver, se Deus quiser.